No momento em que os congressistas votam questões como criminalização do aborto para as mulheres pós-estupro, com penas que praticamente o dobro do estuprador, e também desenterram teses como trabalho infantil, querendo que as pessoas, ao invés de estimular as crianças a estudarem, a ter melhores escolas, currículos mais perfeitos, agora vem com uma outra questão que talvez pouca gente tenha percebido. Trata-se da liberação do jogo, dos chamados jogos de azar. E eu tive experiências tanto pessoais, vivenciei como testemunho ocular, nunca fui jogador, como testemunho ocular dos malefícios que o jogo faz, que o jogo causa. E lembro-me que o professor Osório Rodrigues Conceição, meu professor de português, há mais de 40 anos, ele dizia, houve um embate entre dois grandes presidentes, dois militares, um brigadeiro Eduardo Gomes e o general Dutra. A política se polarizou de uma tal forma que o brigadeiro dizia o seguinte, isso ele me contando: se eu ganhar para presidente da República, eu vou colocar na cadeia todos esses jogadores, porque o jogo já estava se espalhando no Cassino da Urca, ali no Quitandinha, em Petrópolis e Brasil afora. Era um horror. O Dutra, cauteloso e creio que mais político, se aquietou. Então, a turma do jogo de azar investiu na candidatura do Dutra. E o Dutra se elegeu presidente da República. Ele contava essas coisas para papai, e o nome de papai era ordenança ao nosso capítulo. Período do Getúlio, período do Dutra. Porque eles foram agraciados desse cargo, deveriam ter servido na Segunda Guerra Mundial. Manuel de Andrade. Então, eu recordo essas situações. Houve também a questão, que, segundo falava, que o brigadeiro criticava os pobres, os chamados marmiteiros, aqueles que pegavam as suas quentinhas, né, pela manhã e vinham trabalhar no Grande Rio. Mas a questão central mesmo foi o jogo. Dutra eleito, o que Dutra faz? Declara que os jogos de azar eram ilícitos em todo o território nacional, coisa que permanece até hoje. Mas, sempre tem mais, os nossos congressistas, principalmente Câmara e Senado agora, estão desenterrando essa coisa de mais de 80 anos atrás e querem legalizar os jogos. Eu tenho uma questão contrária ao jogo, aos jogos de azar, não só por ter lido, por ter sido orientado, mas eu vivenciei na minha juventude como as pessoas perdiam as chamadas roletas, aquele jogo de dados. Não entendia bem, as crianças daquela época podiam assistir. Uma roça, né? Então, as crianças estavam assistindo, como é que podia? Já advogado, presenciei um embate
entre dois bicheiros. Um jogando pôquer com o outro, tal, um foi perdendo, quando não tinha mais nada para apostar, ele falou assim, pois eu aposto a minha casa. E perdeu. Aí eu pensei assim, mas perdeu uma casa por uma questão... Pesquisei, li Rui, um artigo que ele escreveu em 1920, parece. Rui já dizia, o jogo, Rui Barbosa, de todas as desgraças que penetram no homem pela alma e arruinam o caráter pela fortuna, a mais grave é, sem dúvida nenhuma, essa, o jogo, na sua expressão mãe. O jogo na sua acepção usual, o jogo propriamente dito, em uma palavra, o jogo, os naipes, os dados, as mesas verdes. Permanente como as grandes endemias que devastam a humanidade, universal como vício, furtivo como crime, solapado em seu contágio com as invasões turbulentas. Corruptor de todos os estímulos morais como o álcool, ele zomba da decência, das leis, da polícia, abarca no domínio de suas emanações a sociedade inteira, nivela sobre sua deprimente igualdade todas as classes, mergulha na sua promiscuidade indiferente até os mais baixos volutábulos do lixo social. E aí prossegue um tanto grande o seu artigo. Esse mal, que muitas vezes não se separa do lupanar senão pelo tabique divisório entre a sala e a alcova, essa fatalidade que rouba ao estudo tantos caracteres, ao dever doméstico tantas virtudes, à pátria tantos heroísmos, reina sobre a sua manifestação completa, em esconderijo, onde as palavras se abastam do salão. E Rui vai analisando a questão do jogo. Esse artigo dele me tocou muito, já que ele é o nosso patrono do advogado. E vai terminando dizendo, eis o jogo, o putrefador, de átice cancerosas das raças anemizadas pela sensualidade e pela preguiça. Ele entorpece, caleja, desvilariza os povos nas fibras de um tubo. O organismo insinuou o seu germe proliferante, inextirpável. Com sua sabedoria, Águia de Aia faz uma condenação extrema aos chamados jogos de azar. Só chamar jogo de azar, porque a coisa não é lá de muita sorte. De forma que eu fico a pensar o seguinte, como o povo brasileiro elege deputados, senadores, pessoas que, ou por interesse político, ou não analisa a questão social, os malefícios que o jogo vai desencadear nesse país, atingindo todas as camadas. Dir-se, mas tem países, Estados Unidos, não sei qual, que lá o jogo tem liberado, tem cassinos. Mas num país com 11 milhões de habitantes, milhões de desempregados, que tentam arriscar alguma coisa de suas poucas economias, ou de nenhuma economia do seu salário, é devastador, é deprimente. Essa diástase cancerosa que fulmina toda uma geração. Portanto, eu diria, como pode
que ainda defende essa tese. É a nossa observação, fruto não de questões político-partidárias, é uma questão social, sociológica, que deve ser analisada. Atentai bem, senadores, deputados, meus amigos, tem vários amigos deputados lá no Congresso Nacional. Faça uma análise social sobre o que estão votando, porque amanhã vai ser difícil corrigir isso. É a nossa reflexão nessa tarde e noite de quinta-feira, 20 de junho de 2024, e inicia-se nosso chamado inverno, embora o calor está aí resistindo até hoje. Uma feliz tarde e noite para todos vocês. Laércio André Souza, advogado, professor, e que na hora das vagas eu escrevo. É isso aí.